Mulher viajando sozinha. Isso ainda causa espanto nos outros. Isso ainda dá medo na gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo ao Além da Curva. Eu sou a Juliana e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi viajar sozinha pelo Pará, no norte do Brasil. Tem muita gente que viaja sozinha por falta de companhia, porque as pessoas não batem os horários, né, os dias das férias, ou tá sem grana porque alguém quer visitar um outro lugar e você quer visitar aquele primeiro, e às vezes a pessoa vai sozinha. Eu gosto muito de viajar sozinha porque eu gosto de estar sozinha. Eu me dou muito bem na minha solidão. Então, pra mim, tem as viagens que eu planejo, muitas delas são viagens que eu planejo para fazer sozinha. E quando eu comecei a pesquisar sobre o Pará, na hora me veio um insight, eu tenho que ir sozinha. Mas, começando do começo, eu não decidi que eu ia viajar para o Pará por nenhum motivo turístico. Eu decidi que eu ia para o Pará porque eu iria no show de Sandy Júnior em Belém. Na época, eles só tinham anunciado que iam fazer um final de semana de show em São Paulo, eu não consegui comprar o ingresso. E aí eu pensei, eu gosto de viajar, por que não assistir o show da dupla num lugar, num destino turístico que eu ainda não conheço e juntar tudo e ser feliz, não é mesmo? E aí eu fui, comprei a passagem, comprei os ingressos e fui pesquisar sobre o Pará. E assim, nos primeiros minutos que eu comecei a pesquisar sobre o Pará, assim, numa pesquisa bem geral, eu já senti uma coisa muito gostosa dentro de mim, falando, vai ser incrível, esse destino é maravilhoso. E é ruim, às vezes, gerar essa expectativa dentro da gente, porque a gente fica muito ansioso, né, e pode acabar se decepcionando. Mas cada vez que eu pesquisava, cada vez que eu lia alguma coisa, eu ficava mais ansiosa, assim. Eu sabia que ia ser uma viagem importante, uma viagem bonita, uma viagem gostosa de fazer e que tinha que ser sozinha. Mas e aí, né? Como foi viajar sozinha pelo Pará? Eu digo que foi tudo, menos solitário, porque dos 20 dias que eu passei, na verdade 20 dias, mas eu fiquei uns 4 no Amapá, então dos 16 dias que eu passei no Pará sozinha, eu fiquei 6 realmente sozinha. O resto eu dividi com várias pessoas os meus momentos. Grande culpa disso foi ter me hospedado em hostels. Decidi por me hospedar em hostels porque é mais barato a acomodação e também porque é um ambiente em que eu consigo estar mais próxima de outras pessoas e fazer amizades muito mais fácil do que estar hospedada numa pousada ou num hotel. Quando a gente viaja sozinho, geralmente, não é sempre, mas a gente fica mais aberto, mais receptivo para as outras pessoas chegarem na gente e fazer amizade. Quando a gente viaja com outra pessoa, de vez em quando, a gente fica muito fechado, né? A gente tá conversando com aquela pessoa, a gente já tem alguém, um porto seguro. A gente, às vezes, tá tão absorto naquela amizade, naquela conversa, que a gente se fecha um pouquinho mais para as outras pessoas. Nem sempre, porque eu já viajei com outras pessoas e fiz várias amizades, mas estando sozinho, a gente tá mais aberto. É muito natural isso. E foi muito gostoso, porque eu conheci pessoas que realmente se conectavam comigo, que por mais diferente que elas fossem, elas eram muito... elas me agregavam muito, mesmo que fosse só um riso muito gostoso de soltar, assim. Foram pessoas muito especiais, pessoas que realmente se conectavam com os meus princípios, com a minha ideologia de vida, que me ensinaram muito também. Então foi muito válido. Mas chegou um momento que eu tava tão cheia de pessoas que eu resolvi reservar um local pra eu ficar sozinha, porque eu queria ficar sozinha um pouco. Eu estava viajando sozinha e não estava sozinha. Então eu falei, não, eu vou reservar uma diária aqui no Airbnb pra eu ficar sozinha. E aí eu vou falar um pouquinho agora sobre o planejamento dessa viagem para o Pará. Porque viajar sozinha me faz querer planejar um pouquinho melhor. Eu não sou uma pessoa que planeja demais, que faz um roteiro super organizado. Mas eu acho que viajando sozinha a gente tem que ainda ter sim um pouquinho de planejamento. Até porque se a gente não se planejar o mínimo, não tem ninguém pra dividir com a gente as contas de nada, não tem ninguém pra dividir com a gente os perrengues que a gente vai passar. E também não tem ninguém pra dar uma opinião pra você, né, fora a sua, pra tomar uma decisão. Então a gente tá sozinho. É bom a gente ter um pouquinho de planejamento, eu acho. E já que eu ia pro show, né, do Sandy Júnior, eu planejei tudo em cima disso, das minhas datas, os lugares que eu ia visitar. O show era em Belém, então com certeza, e além disso, Belém é a capital
do Pará, e o aeroporto de Belém tem voos diretos, né, partindo de São Paulo pra lá. Então, com certeza, Belém estaria no meu roteiro. Aí depois de fixar Belém, eu fui ver as outras cidades interessantes. Comecei a ler vários blogs, né, porque eu não gosto de ler só um blog. Eu acho que tem tanta informação espalhada pela internet, né, de pessoas que tiveram várias experiências, que é bom a gente sempre dar uma olhada em vários blogs, uma leitura em cada um. E aí fui vendo os vários destinos que tinham no Pará e os que se adequavam a minha forma de viajar, ao que eu estava buscando naquele momento. Uma das coisas que eu acho muito importante saber sobre o Pará é como chegar nos lugares. Porque, como diz Fafá de Belém, esse rio é minha rua. No Pará, a maior parte das travessias se dá por barco. Então é bom a gente ter essa noção, porque a gente chega achando que vai de ônibus para os lugares e não tem ônibus porque não tem estrada, né? Só tem água, você tem que navegar. E falando de Pará, claro, vem na cabeça Alter do Chão, que talvez seja o destino mais conhecido hoje, ou mais desejado, pelo menos, pelos turistas. Só que, ainda bem que eu pesquisei, porque Belém e Alter do Chão são distantes. As únicas formas para chegar lá são de barco, que são 3 dias de viagem. Eu queria muito fazer essa viagem porque parece muito incrível, mas eu não tinha esse tempo para despender. Então a outra forma que eu tinha era avião. E o avião de Belém para Santarém, que é a cidade mais próxima de Alter do Chão, não é barato, eu não paguei barato. Eu realmente gastei um dinheiro maior porque eu realmente queria muito visitar, porque eu não sabia quando eu iria voltar para o Pará. Inclusive, de Belém para Amapá foi mais barato do que de Belém para Alter do Chão, para Santarém, que é no mesmo estado, né? Porque o Pará é muito grande. Quanto à hospedagem, eu reservei uma diária no dia que eu cheguei em Belém, no dia que eu cheguei no Pará em si, pra ficar mais confortável, não ter que ficar correndo atrás de hospedagem ainda, chegando cansada, né, coisa e tal. O resto dos dias em Belém eu deixei livre, fui vendo conforme chegava lá, onde eu queria ir. E em Algodoal também eu cheguei lá e vi a minha hospedagem. E a partir do blog eu fiz parcerias com hospedagens na Ilha do Marajó, no Tucupi Hostel, e em Alter do Chão, no Dom Preguiça Hostel. E claro que em Belém, Algodoal, poderia correr o risco de estar lotado e não ter hospedagem nos lugares que eu mais gostaria de me hospedar, né? Que melhor coubesse no meu bolso e com o meu estilo de vida, né? Com o meu estilo de viajante. Mas isso eu pesquisei também, eu vi que eu estava viajando um mês antes do Círio de Nazaré, que é o maior evento de Belém, que a cidade lota e aí fica tudo esgotado, né? As hospedagens ficam todas esgotadas. Então tudo bem, não ia ter tanto problema assim. E aí eu vi que em Alter do Chão tava tendo o Sairé, que é uma festa super popular também da região. E aí eu marquei de chegar em Alter um dia depois do Sairé, porque aí já ia começar a ficar mais vazia a cidade, ia estar lotada ainda, mas ia começar a esvaziar, eu ia conseguir pegar uns dias mais tranquilos, mais relaxados, sem tanta gente por perto. Aí eu coloquei outros destinos também que eu queria visitar, mas não deu pra visitar porque o Pará é muito grande e o deslocamento de um lugar para o outro às vezes é muito inviável. Eu visitei os principais lugares do Pará, que foi Belém, Algodoal, Ilha do Marajó e Alter do Chão. Mas existem muitos outros destinos no Pará. Eu tenho até um post falando sobre esses outros destinos que eu não visitei, mas eu elenquei eles, porque é legal a gente saber que tem mais, né? Além do óbvio. E aí eu fui fazer minha mochila pra viajar sozinha pro Pará, né? Como eu ia sozinha, a mochila é uma questão porque você não tem ninguém pra dividir, né? Pra você, por exemplo, vou no terminal hidroviário, rodoviário, que seja, quero ir no banheiro, às vezes o banheiro é pequenininho. E aí tem aquele chão também, né, cheio de xixi, que às vezes acontece, né, você entra no banheiro e tá assim. E aí não tem onde, você tem que carregar aquela mochila com você, né, porque eu fui de mochila. Eu gosto mais de viajar de mochila do que de mala de rodinha. Mas isso é uma preferência, não tem certo, não tem errado. Tem a sua comodidade. Então, como eu não ia ter ninguém, minha mochila também não podia estar muito pesada, né? Porque eu ia ficar carregando, não sei o quê. De qualquer maneira, nunca é bom você levar o seu guarda-roupa inteiro numa mala. O bom é que no Pará o clima é muito quente o ano inteiro, então roupas leves, roupas de verão, foi muito tranquilo. Eu fui com uma calça jeans, porque no aeroporto, né, coisa e tal, então toda vez que eu ia no aeroporto eu colocava a calça jeans, não ficava na mala. Blusa, levei 2 blusas de frio, inclusive uma eu deixei no carro de uma colega no Amapá,
fica de presente, né? Porque agora quando a gente vai se ver eu não sei. Mas é isso, o resto eu levei roupinhas de calor, muitas blusinhas, shorts, vestido, saia. Levei um tênis, que eu fui com o meu All-Star, e um chinelo, foi esse meu calçado. Inclusive eu pesquisei lá no Pará e eu vi que eu não ia fazer trilha, então eu fui de All-Star. Só que em Alter do Chão tem o passeio da Flona, que é incrível, todo mundo tem que fazer. E tem uma trilha de 11 quilômetros. Eu fiz com o meu All-Star porque era o que eu tinha, não é mesmo? Mas assim, eu não sei se eu levaria uma bota ou um calçado apropriado pra trilha a mais, só pra fazer essa trilha, porque foi só um dia. Nos outros dias eu ia ficar carregando peso. Pra mim deu certo, mas fica a dica que tem essa trilha da Flona que exige um calçado melhorzinho, porque são 11 quilômetros. Eu vou parar por aqui, porque esse vídeo já deve estar longo e eu vou dividir em mais 2 ou 3 partes, então vão ficar 3 ou 4 vídeos sobre como foi a viagem sozinha pelo estado do Pará. E aí nos próximos vídeos eu conto pra vocês sobre a segurança, né, como eu me senti em cada cidade que eu visitei, sobre estar sozinha, sobre não estar sozinha, sobre as pessoas que eu conheci, sobre as fotos que eu tirei sozinha, não tirei sozinha, pra quem eu pedi, e muito mais. A gente conversa mais nos próximos vídeos, tá bom? Até lá, valeu galera!